E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer a análise do segundo episódio de Hotei no Sora. Como eu já disse pra vocês, eu tô tentando fazer essas análises de uma forma mais sucinta e eu vou tentar buscar alguns pontos apenas que são realmente relevantes dos episódios, algumas coisas que eu realmente queira comentar sobre as cenas e sem muito detalhe sobre as passagens, né, sobre o roteiro, sobre como foi o episódio. Eu não vou mais fazer necessariamente um resumo, eu vou apenas comentar as cenas. Então nesse episódio a gente tem o primeiro dia, né, os primeiros dias do Katsuragi Maki como integrante do clube de soft tênis. E a gente começa conhecendo um novo personagem, ele se chama Yuta. Tem 3 meninos meio que abusando dele, batendo nele, ameaçando ele. E tudo isso parece ser culpa do fato dele ser um rapaz que tem alguma fama de ser gay ou afeminado. Que ele é defendido pelo Toma, que ainda diz que ele deveria revidar, mas esse rapaz, o Yuta, ele claramente não tem esse tipo de personalidade de quem revidaria ou quem conseguiria lidar com isso em uma situação dessa. Os meninos inclusive saem correndo com um deles dizendo que é melhor sair dali porque esse cara é louco, falando aparentemente sobre o Toma. Isso é um novo mistério que surge, assim, o que as pessoas da escola pensam do Toma? Isso me deixou bastante curioso, assim, pra entender mais sobre isso, saber se isso tem algum vínculo com as coisas que a mãe dele pensava, sobre as coisas que a mãe dele falou sobre aparentemente não querer ficar sozinha com ele. Isso me deixou muito curioso. O Toma, ele tá começando a se tornar um personagem muito mais curioso do que no primeiro episódio. O Katsuragi Maki então conhece o professor de artes, que é também o responsável pelo clube de soft tênis, que é super gentil com ele, e depois então ele é levado pra sala privada do clube de soft tênis, que na real é o vestiário que ninguém usa. Ele tá uma zona super sujo, super bagunçado, e o Toma leva ele lá, então, dá um par de tênis pra eles, que isso tudo meio que tava no acordo deles, né? Dá um par de tênis que deixa o Maki bastante impressionado, aparentemente, por serem bem confortáveis. Dá uma bolsa pra raquetes, que aparentemente era de algum rapaz que foi do clube antes. A situação daquele lugar, ela é realmente bastante assustadora, assim, ó. Ela é retratada de uma forma muito imunda, muito suja, e me faz pensar como alguém teria coragem de trocar de roupa ali. Eles não acham mais nenhum boné, só que o Maki acha então uma viseira, que pra quem não sabe, né, ou quem não percebeu, é um boné, só que ele não tem a parte de cima, ele é só a aba. Ele acha um boné e o Toma diz pra ele que isso normalmente quem usa são as meninas e que aquela ali tá ali porque um dos meninos ganhou da irmã. Só que o Maki diz que gostou, que achou que ficou bem, ele não se importa com isso e ele vai usar. Quando eles estão indo então pra começar o treino, existe toda uma expectativa em cima dele. A gente vai ver a Mitsui aí, aquela menina que o Maki conheceu, que mora no mesmo prédio com ela, observando eles. O Yuta, o menino que tava observando o Toma de longe, né, fica observando eles o tempo inteiro. Inclusive ele passa muito a impressão pra gente de querer participar do clube. Inclusive as outras meninas, né, as meninas do clube feminino de soft tênis também ficam observando os meninos. O Maki, ele é recebido pelos outros garotos, eles se apresentam, eles têm uma conversa inicial, né, explicando sobre o clube. Só que esses meninos, a gente vê qual é a perspectiva, como eles não estão ali levando nada a sério. A preocupação deles é fazer alguma coisa, praticar algum tipo de bullying, incomodar o novato. Eles ficam falando sobre isso o tempo inteiro e a gente vê que eles simplesmente não levam o clube a sério. Quando eles estão então prestes a começar o treino, um dos meninos diz que não é certo o Maki entrar na quadra assim, que ele deveria dar 20 voltas ao redor da quadra. E antes que isso se torne um problema, então o Toma e o vice-líder do clube, eles decidem que, por boas-vindas, todos eles vão dar 20 voltas ao redor da quadra. Então a gente começa uma cena onde todos os meninos correm as 20 voltas ao redor da quadra. E essa cena, ela diz demais sobre o anime de diversas formas. Ela mostra, né, os outros clubes, as outras pessoas de fora observando eles. Alguns percebendo que os meninos estão muito desesperados para que o clube não seja dissolvido. A gente tem a Mitsue achando uma bobagem aquilo, não é um clube de corrida, que eles não deviam estar fazendo isso, que eles estão perdendo tempo. A gente tem o Yuta, né, admirado o tempo inteiro, vendo os meninos correr. E mais do que isso, a gente tem os meninos. E a forma
como o Maki vai superando cada um deles, porque o Maki ele começa atrás, mas eles vai superando cada um dos meninos e inclusive eles parecem ter sido colocados meio que em ordem de força, vamos dizer assim, no mínimo ordenados por preparo físico, e o Maki ele começa atrás, mas ele supera cada um dos meninos que vão ficando cada vez mais exaustos, cada vez mais para trás, e a gente vê como esse anime ele vai se tornar uma competição direta entre o Toma e o Maki, porque os dois eles estão lutando aí um contra o outro, correndo lado a lado. A trilha sonora aqui, ela é sensacional no quesito música e no quesito adaptação e dublagem. As vozes dos meninos correndo, eles ofegantes, a respiração deles, tudo é muito bom. A animação ela é muito fluida. Inclusive, a gente consegue acompanhar as cenas virando, a câmera virando junto com os meninos dando a volta na quadra. Isso é maravilhoso. Ela é toda fluida, bem lisinha, não tem nenhum momento em que a cena pare e te chame a atenção de alguma forma. E a gente tem algumas variações ainda da imagem, ela mudando o seu tom e assumindo um tom preto e branco, como imagem mais estática. E cara, é simplesmente maravilhosa essa cena. Eu acho que é a minha cena favorita de todo o episódio é justamente essa cena da corrida, porque ela diz muito sobre o que é o anime e sobre a qualidade dele. Depois disso, o Maki, então, que não gostava da ideia de jogar em duplas, né, porque o soft tênis, a escola só participa em duplas, ele acaba aceitando depois que ele viu a forma como o Toma competiu até o final com ele. E depois disso tudo, os outros meninos, eles meio que aceitam o Maki no time, eles aceitam o Maki no clube. Parece que aquilo mostrou muito pra eles e mostrou muito pros rapazes também, o quanto eles precisam melhorar. Então, daqui pra frente as coisas finalmente vão começar a funcionar como um grupo. As próximas cenas nos dizem muito mais sobre a Mitsue, que é aquela menina que o Maki conheceu logo no primeiro dia de aula. E ela é uma menina super misteriosa e curiosa, e a gente vai ver ela na casa dela, no escuro, no computador, na internet, desenhando, mexendo em fotos, sei lá, aquilo ali talvez é um Tumblr, alguma coisa assim. Mas ela tá postando desenhos de meninas, de personagens de anime, e ela tá rindo das pessoas que gostam do desenho, que se encantam com aquilo. Ela parece ser uma menina super reclusa, e isso fica mais claro no dia seguinte, quando outras meninas mexem com ela, implicam com ela, dizendo que ela é uma menina melancólica, sombria, chamando ela de otaku sombrio, umas paradas assim, e tipo, ela parece sofrer um bullying muito grande por ser uma menina muito reclusa, e ela meio que parece ter aceitado isso e meio que se fechado nesse mundo dela. Então tudo pra ela é meio que bobagem, inclusive o esforço que os meninos estão tendo agora com o clube de soft tênis também parece uma bobagem, porque o clube é um bando de fracassados. A gente vê também o Maki preparando uma janta aí pro que parece ser um amigo da mãe dele, alguma coisa assim. Ele é super elogiado porque a janta dele é muito boa, todos gostam, eles se divertem, tem uma boa conversa. E quando o Maki sai para comprar mais bebida, eles então, o rapaz, né, ele pergunta então sobre se o marido, se o pai do Maki, né, ele fala ele, mas a gente entende de quem ele tá falando, porque a gente já sabe do primeiro acontecimento, se ele sabe deste novo lugar, desse novo endereço. A mãe do Maki acredita que não, e também eles estão felizes com o fato de que o Maki agora tá num clube, porque o fato dele estar fora de casa faz com que o pai dele não tenha acesso fácil a ele, porque enquanto ele estiver no clube, o pai dele não vai poder ir lá, e ele fica menos tempo sozinho em casa. A mãe dele também fala que pediu uma ordem de restrição, né, pra manter ele longe, mas até ela começar a veicular, isso leva algum tempo. Existe ainda uma cena que deixou muitos apaixonados pelo anime, que é quando a gente conhece um pouco mais do Yuta, aquele menino que tava sofrendo bullying no começo do episódio. O Maki tá indo com Katsuragi para a próxima aula e ele percebe que tem alguém atrás deles. Ele para e pergunta por que esse rapaz, que é o Yuta, tá seguindo eles. E antes que o rapaz consiga responder qualquer coisa, o Maki percebe o olhar dele pro Toma e diz então, e pergunta pra ele: ah, você gosta do Toma? Ele fica super sem jeito e diz que não, desconversa de forma maravilhosa, de forma simplesmente sensacional.
o Maki meio que deixa isso pra lá e diz que não tem problema, ele pode gostar de quem ele quiser. E ainda convida o rapaz para ser assistente do clube, porque eles não têm ninguém para ajudar eles com coisas bobas como organizar o horário de treino e os equipamentos, e seria bom ter alguém para ajudar eles a fazer isso. Não para que essa pessoa faça sozinho, mas para ajudar o clube a fazer isso. E o Yuta fica animado e aceita, porque ele não é o tipo de rapaz que leva jeito para os esportes, leva jeito para atividades físicas, então essa seria a forma dele participar do clube. Muita gente ficou super feliz com essa cena porque ela tem um certo potencial de representatividade, e isso acontecendo aqui em Hoshiyai no Sora me deixa super animado ver isso. Pra mim, para um anime ele servir como exemplo de representatividade em algum momento, ele precisa ter essas coisas que são consideradas fora do padrão da sociedade, elas precisam ser tratadas de forma natural e saudável, como aconteceu aqui. Depois de apresentar o Yuta ao resto dos integrantes do clube, então como o novo ajudante, eles começam o seu primeiro treino, onde eles precisam treinar no pátio, porque eles têm menos dias usando as quadras, porque a maior parte dos dias é direito das meninas, já que elas são campeões, né? Elas são meninas que se saem bem, são um clube de soft tennis que se saem bem. Os rapazes, eles têm menos tempo de quadra, então eles precisam treinar no pátio. Lá, o Toma, ele se preocupa em explicar tudo que é básico do soft tennis pro Maki. Ele explica desde a forma de rebater, a postura que é usada, sobre os equipamentos, sobre como pegar a raquete. Tudo isso é muito interessante, porque é coisa que eu nunca vi, e é muito interessante porque tem ainda a forma como eles chamam alguns dos movimentos e tudo mais. E a gente começa a perceber uma coisa: enquanto isso vai acontecendo, os outros meninos que estão assistindo, eles começam a perceber que eles perderam a noção do básico. Tem diversas coisas das quais eles não lembravam, eles não praticavam mais, eles faziam diferente, porque eles simplesmente caíram nessa comodidade, eles não levavam mais a coisa a sério, nunca mais levaram o esporte a sério. Então eles percebem que tudo isso que era básico se perdeu no tempo para eles. Todos eles se surpreendem porque o Katsuragi Maki, ele pratica nas primeiras vezes e ele se sai super bem. Eu acredito que não é necessariamente porque ele é um grande atleta ou porque ele tem uma habilidade física surpreendente, mas é porque ele é esforçado. Isso é simples, isso é muito simples. Ele é um rapaz esforçado, ele tá lá tentando, fazendo as coisas que o Toma ensinou pra ele, aplicando o básico. O treino continua até que uma pequena discussão se inicia, porque o Maki, ele critica que os meninos, eles treinam há tipo, mais de um ano, e aquilo é tudo que eles conseguem fazer. Tipo, eles são muito ruins e eles são cheios de desculpa. Então ele critica duramente os meninos, chamando eles de covarde, e quando eles começam a se explicar, ele diz que aquilo são apenas desculpas. Ele coloca os meninos em uma situação bem desconfortável, porque ele fala abertamente sobre isso, e ele não tá errado. E você que tá assistindo o anime de fora sabe disso. Você sabe que os meninos se acomodaram, aceitaram a posição deles de clube fracassado, e agora tudo que eles fazem é arranjar desculpas para lidar com o fato deles não quererem fazer nada direito, deles estarem acomodados dessa forma. Isso vai deixando alguns dos meninos frustrados, tristes, e alguns deles irritados, que inclusive ameaçam bater nele, só que eles caem na real na hora e veem que não é bem assim. Antes que a coisa fique mais feia, que inclusive a gente tem a Mitsuya ali assistindo louco por uma briga, porque ela tá stalkeando os rapazes o tempo inteiro, tá assistindo eles o tempo inteiro, ela tá ali louca por uma briga. Antes que a coisa fique muito feia, então o Toma para tudo e manda que eles iniciem o treinamento de novo, e eles vão fazer a contagem de rebatidas como eles faziam no primeiro ano. Então eles começam a praticar atividades dos iniciantes, como se eles tivessem acabado de começar a jogar tênis. E o Toma ainda pergunta em segredo pro Maki se ele fez aquilo de propósito, e ele não entende bem essa pergunta, e eu realmente acho que aquilo é simplesmente da personalidade do Maki. Ele fala abertamente sobre como ele se sente em relação às pessoas e às atitudes delas, e isso acaba colocando ele naquela posição
de finalmente alguém mandar a real pro pessoal do clube de soft tênis. E aí a gente termina o episódio então vendo eles treinando rebatidas como se fossem primeironistas, como se fossem iniciantes, nunca tivessem feito nada parecido. Inclusive um adendo que eu acho que é bem interessante, alguns detalhes, que eles fizeram a questão de colocar um canhoto no meio dos meninos. Eu não sei se foi ser abordado de forma mais profunda depois, mas dá pra gente observar esse pequeno detalhe enquanto eles treinam a rebatida, e isso é interessante. É um episódio maravilhoso, cheio de momentos excelentes, onde a gente começa a perceber mais coisas dos personagens, conhecer melhor eles, e agora ele te entrega esse novo drama para se desenvolver, né? Essa nova coisa para te deixar curioso, que é justamente essas questões do Yuta. Quem é esse personagem? Ele é realmente gay? Ele e o Toma vão ficar junto? Agora isso vai ficar na tua cabeça, mesmo que o anime não seja sobre isso. A gente vê que cada um dos personagens tem os seus dramas com os quais eles precisam lidar, e provavelmente o clube de soft tennis vai ajudar muito nisso. E eu tô muito curioso. Eu acho que a partir desse episódio, a situação do Yuta é a que me deixou mais curioso, porque é um menino que aparentemente ele é gay e ele vai precisar lidar com isso, com a sexualidade dele, ainda na adolescência. Eu espero sinceramente que isso não se perca ao longo do anime, que eles desenvolvam isso, porque eu acho que ia ser muito importante e ia assumir um tom de representatividade muito maior do que aquela simples conversa que ele teve com o Maki, onde o Maki diz que não tem problema gostar de quem ele quiser. Não esquece que eu tô online todas as tardes lá na Twitch TV, o link tá aparecendo aqui no vídeo, é twitch.tv/gutonu, tá aqui na caixa de descrição, então passa lá pra gente conversar sobre Hoshai no Sora, sobre BL, sobre anime, sobre qualquer coisa, e me assistir jogar pra gente conversar um pouco. Se você já assistiu o segundo episódio de Hoshai no Sora, deixa aqui nos comentários o que você achou. Discute aí comigo um pouco sobre essas questões do Yuta, as questões que o anime tá levantando, porque elas são bem relevantes, interessantes e importantes. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, porque ele ajuda muito a divulgar meu vídeo. Se inscreve no canal se é novo por aqui, ativa o sininho das notificações e ajuda o meu canal a crescer. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo. Tchau, tchau!